A gente prossegue então agora para a pauta nacional, mas também internacional, com a crise diplomática que ocorreu no final de semana, enquanto havia, no dia 7, primeiro os desfiles cívico-militares em comemoração aos 202 anos da independência brasileira e depois as manifestações em outras cidades, mas principalmente em São Paulo, na Avenida Paulista, pedindo o impeachment de Moraes, defendendo a pauta da liberdade, etc. A gente viu também uma crise diplomática que se prolongou por todo o final de semana. Vocês veem a sequência das matérias ao meu lado. Então, primeiro, para a gente acompanhar o desdobrar dos eventos, Maduro manda Brasil deixar a embaixada da Argentina na Venezuela. Vocês veem a manchete aqui ao meu lado. Foi isso mesmo, o Brasil está com custódia da embaixada da Argentina já desde o início quase da crise que vem a partir das eleições de 28 de julho. Milei foi muito duro, o presidente argentino, criticando a eleição na Venezuela como fraudulenta, como ilegítima. Muito duro também na crítica de Maduro, ele que é talvez a figura mais simbólica da esquerda no continente, um ditador de matiz socialista que vem cometendo abusos de direitos humanos os piores no país, já não é de hoje, eleito desde 2013, mas era ministro das Relações Exteriores de Chaves, ambos eles com acusações de participação em narcotráfico e outras atrocidades. Então, Milei vinha sendo muito duro nas críticas e a embaixada argentina não estava mais sob posse do país, não estava mais sob custódia da própria Argentina, com a diplomacia, com os representantes argentinos como persona não grata expulsos do país, os laços diplomáticos cortados de forma oficial. O Brasil, então, era quem estava tomando conta da embaixada da Argentina, e enquanto isso, um acordo entre os dois países foi feito e o Brasil ficou com a custódia. O Maduro agora mandava o Brasil deixar a embaixada da Argentina na Venezuela. É uma crise que também colocou o Lula numa saia justa. Por um lado, os seus aliados mais à esquerda, o próprio Maduro e Daniel Ortega, querendo que ele reconhecesse o resultado que Maduro proclama das eleições dele como vencedor. Por outro lado, muito pressionado por seus aliados ocidentais, Estados Unidos e União Europeia, para que não reconhecesse Maduro, dado que a oposição apresentou as atas mostrando que Edmundo González seria o vencedor e por uma margem muito larga. Lula nessa saia justa, que não é só dele, também Colômbia e México nessa posição, não reconheceu nenhum nem outro, mas assumiu a embaixada da Argentina e tem manejado a situação, né, o Itamaraty tem manejado a situação aí de forma... Ora, aí cada um faz seu juízo de valor, mas uma situação delicada para a diplomacia brasileira. Então Maduro manda o Brasil deixar a embaixada da Argentina na Venezuela no meio desse contexto de crise. Importante a gente destacar que a Argentina tinha como asilados 6 pessoas perseguidas pelo regime chavista na Venezuela. Então, além dos diplomatas brasileiros, se eles saíssem ali da embaixada, se dessem na custódia, essas seis pessoas que pediam asilo por perseguição política, ficariam desamparados, poderiam ir para a cadeia, e aí o que poderia acontecer? A gente já vai passar pelo que poderia acontecer, mas, por certo, uma situação muito delicada. No próximo capítulo da coisa, houve uma reunião de emergência, vocês veem a matéria do Epoch Times aqui ao meu lado. Lula faz reunião de emergência com Itamaraty para discutir a situação diplomática da Venezuela. Esse pedido não foi só um pedido que o Maduro mandou, as forças de segurança chegaram a fazer um cerco em volta da embaixada argentina ali na Venezuela. Então houve a tal reunião de emergência no Itamaraty do que iam fazer, do que não iam fazer. Acabou-se que o Brasil decidiu manter a custódia, não entregar a custódia. E ficou a coisa nessa com como é que se resolve essa tensão. No final das contas, vem a próxima manchete: Edmundo González obtém asilo na Espanha após fugir de ditadura na Venezuela. Conforme a coisa ia sendo manejada, dava um tom de que o Maduro estava blefando na situação. O González chegou na Espanha, ele fugiu após a ameaça de prisão, e então as forças de segurança do regime bolivariano pararam de cercar a embaixada, a coisa seguiu adiante. E se a gente falava com o que poderia acontecer com os aliados, ou melhor dizendo, vocês veem a manchete para a gente passar também por esse capítulo, Lula mantém Brasil na embaixada argentina e assessores defendem tom mais firme. Vale a pena a gente trazer essa questão dos assessores. Segundo veículos de imprensa que ouviram, citando fontes de dentro do Itamaraty, então, claro, fontes que estão anônimas, houve uma pressão dos assessores, os assessores de Lula, os assessores do Itamaraty, defendendo um tom mais duro quanto à Venezuela. O próprio Celso Amorim também chegou a falar, ele deu entrevista à Globo News, ele que é o assessor especial do Lula para assuntos internacionais, e disse que estava chocado e considerou extremamente estranha a atitude das forças de Maduro.
A gente tem aspas aqui, figura corrente do direito internacional é a proteção internacional de interesses, não tem cabimento isso, eu acho que esse é um assunto tipicamente diplomático, claro que tem repercussões políticas. O Itamaraty respondeu corretamente e lamentamos muito a situação. Essas são as palavras de Celso Amorim, ele que foi uma ponte importante com a Venezuela, não só de hoje, também na sua atuação nos governos de Lula 1 e 2, mas já no início do governo Lula foi para a Venezuela fazer essa ponte e reatar a diplomacia com o regime chavista, que, lembrando, havia sido cortada pelo chanceler Ernesto Araújo, então chanceler Ernesto Araújo, logo na largada do governo Bolsonaro, quando houve ainda a crista da onda da situação Guaidó, protagonizada também pela diplomacia brasileira no governo anterior. Mas se a gente falava de preocupação com o que aconteceria com os asilados que pediam refúgio na embaixada venezuelana, vale a pena a gente resgatar uma manchete que a gente já cobriu na semana passada. Repressão na Venezuela é brutal e há alegações críveis de 24 assassinatos, diz Human Rights Watch. É uma das principais organizações de direitos humanos do mundo. A Human Rights Watch, então, pontuava a possibilidade de 24 assassinatos. E vale a pena a gente lembrar também que, enquanto, sim, crianças foram soltas na semana passada, a gente tem os dados da Foro Penal. A Foro Penal, uma das principais organizações que rastreiam direitos humanos na Venezuela, fala agora em 1.659 pessoas presas, perseguidos políticos, detidos arbitrariamente desde 29 de julho, o dia depois das eleições, para um total de 1.793 presos políticos na Venezuela atualmente. Esses são os dados até 2º de setembro, dia 2 de setembro de 2024. Eles atualizam semanalmente, ainda não saiu a atualização dessa semana. Aguardemos. Então, fica aí o registro.